Salve galera! Esse é o Minha Quebrada de hoje, sou Max Maciel. Fundão da Ceilândia, mais precisamente na expansão do CTO. Nosso convidado de hoje tem mais de 20 anos no rap, juntamente com Dino Black, Mano Mix e Gog, levou Ceilândia para o mundo. Hoje, em qualquer lugar que a gente vá, que fala que é da Ceilândia, foi graças a esses malucos. Tô falando do Japão Viela 17, no Minha Quebrada de hoje. Tamo aí, recebendo Japão Viela 17. Como é que é, Max? Obrigado aí, irmão. Opa, eu que agradeço. Seja bem-vindo aí ao Minha Quebrada. Pô, eu que agradeço. Rapaziada, Minha Quebrada, tamo junto. Eu sou Japão, expansão lá do norte da CI. Há quanto tempo você mora na expansão, Japão? Então, sou da expansão desde 85, né, Max? Desde 1985. Eu vim pra cá na fundação da expansão, dia 27 de novembro de 1985. Como é que foi a ocupação? Como é que era? Foi invasão? Foi venda de lote mesmo? Como é que foi a história da expansão, assim? Então, na verdade, foi uma movimentação dos incansáveis moradores de Ceilândia, né? Uma associação que tinha dos incansáveis moradores de Ceilândia. E eu, pô, não fazia parte, na verdade. Eu tava vindo de uma questão meio atribulada na minha família, porque minha mãe tinha acabado de separar do meu pai. Nós morávamos na 26 da Ceilândia Norte. E nisso a gente foi morar no CTO. Foi um tempo muito bacana, assim, porque eu morava na rua do Saboia. Supressão Saboia. Exatamente, eu ajudava ele na equipe lá e eu lembro que ele colocava um som lá pra gente se a gente limpasse a garagem dele, sacou? E assim, foi muito doido. E na expansão, cara, foi uma parada muito doida, porque nós morávamos de aluguel lá no CTO. E eu fiquei sabendo que ia ter a expansão do CTO. E, bicho, começaram a chegar as pessoas e teve um movimento de invasão. E eu falei, pô, vamos lá. Eu tinha 14 anos no tempo. Eu falei pra minha mãe, pô, vamos invadir e tal. Minha mãe, nossa, é maluco. Eu falei, pô, vai que a gente ganha um lote. E nós viemos uma noite, era madrugada, aqui não tinha energia, não tinha nada. E viemos aqui, tinha um lote vazio aqui na QNO 16. Aí invadimos aqui na QNO 16, numa lona preta e tal, e ficamos lá. Até um dia, Max, que chegou o pessoal pra retirada, né? Foi pra retirada e ia levar a gente pro albergue. Esse albergue ainda é aqui da Taguatinga? Exatamente, o albergue de Taguatinga. Até hoje. Até hoje. Aí, porra, beleza. Aí nós chegamos e falamos, ó, não vamos pro albergue não. E eu já trabalhava no plano piloto vendendo chocolate, entendeu? Trabalhava no plano piloto vendendo chocolate, fazia esse corre todinho. Na rodoviária? Na rodoviária. Isso o quê? 80 aí? Isso 84. 84, 85. Aí o que acontece? Eu vigiava carro em frente a X. Entendeu? X que hoje é a Codab. Que hoje é a Codab. Aí eu, porra, beleza. Falei, mãe, vamos lá na X e ver o que a gente consegue. Minha mãe pegou os 6 filhos, saímos todo mundo. Eram 6 irmãos e minha mãe, e fomos pra X. Quando chegou lá, cara, aconteceu uma coisa muito inusitada. Porque a gente ia procurar um lote, precisava de uma moradia. E quando veio um cara, veio me cumprimentar. Aí eu falei pro cara, pô, beleza e tal. O cara me viu, eu, meus irmãos, minha mãe e tal. O cara chegou em mim e falou, e aí, Japão, beleza? Falei, beleza, tá vigiando o carro hoje? Falei, não tô nada. Tô aqui porque eles estão querendo levar a gente pro albergue. A gente tá vendo se consegue um lote. Ele entra aí. Falei, porra, beleza, você trabalha aí? Falei, eu sou o presidente da X. E eu vigiava o carro dele. Exatamente. E aí, nesse momento, nós chegamos, sentamos e tava todo mundo com fome e tal. Aí ele trouxe café pra minha mãe, trouxe água pra gente. Vocês foram lá numa perspectiva de não querer não sair daqui, na verdade. De não sair daqui pra ir pro albergue. Pro albergue. E veio o que eles poderiam fazer e tal. E acabou que em meia hora de bate-papo lá, o cara falou, olha, assina aqui, senhora. Minha mãe assinou, ele falou, QNO 17, conjunto 57, casa 2. Esse lote é de vocês. Tá ali até hoje. Como é que você, de cara que tava vendendo chocolate na rodô, dançando break na garagem limpando a garagem pra ouvir um som, foi pro rap, mano? Então, Max, foi todo um processo, né? Na verdade, eu tive um acordo com a minha mãe. Qual foi o acordo da minha mãe? Dona Ercília. Exatamente, que minha mãe sempre foi de cumprir acordo e sempre de respeitar os acordos, né? Claro. E eu conversando com ela, e ela falou o seguinte, meu filho, eu preciso que você trabalhe para me ajudar. E eu fiz um acordo com ela, eu falei, eu não vou estudar até os meus 18 anos.
eu vou interromper, que aliás eu até falo pra galera, não façam isso, é um tempo perdido que acaba que você recupera e não recupera, né, na verdade. E eu falei, olha, eu vou ficar sem estudar, até porque sou de necessidade, mas eu vou trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar de borracheiro, eu catava papelão na rua, ferro velho e tal, vendia din-din, vendia chocolate na rodoviária e vigiava carro. Isso pra ajudar em casa. Isso pra ajudar em casa. Então todo o dinheiro que eu arrumava, e minha mãe trabalhando de diarista, juntava e ia sustentando os irmãos. E o acordo era que os irmãos estudassem, mas depois de 18 anos eu ia fazer o que eu bem entendesse da minha vida. E, cara, quando eu cheguei aos 18 anos, tava vindo aquela onda dos melô de 1985, DJ Rafa, Irmãos Brothers e tal. Melô da Fofinha, melô do Japonês, enfim. Rap do Piolho. Rap do Piolho. E eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Até que eu ouvi DJ Rafa e os Magrelos e tá aí DJ 1. Falei, cara, é isso que eu preciso fazer. E, cara, comecei fazendo algumas linhas, escrevendo algumas linhas. O primeiro grupo foi Esquadrão? Foi Esquadrão MCs. Aí conheci Mano Mix, aí conheci Mac B, Black Boy, Mana Lourdes e o WT. Que antigamente. Exatamente. Da Jane. Isso, da Jane. E ele era o Mano Taíde, que nós chamávamos. E nisso eles montaram um grupo chamado Esquadrão MCs e tava vindo aquela onda do Racionais, que o Racionais era um grupo com 4 pessoas. Nós falávamos, caramba, gente pra caramba, né? Falei, aí o Mano Mix, ousado, sempre, como ele sempre foi, ele falou, então vamos fazer de 6. Isso é o quê? 90? Isso, 89. 89. Aí, pô, teve o primeiro concurso de rap, que o X participou e ganhou com o Se Olhe no Espelho. E depois teve um na expansão de CTO, na qual concorreu uma porrada de grupo, inclusive Tropa de Elite, e eu concorri só. E foi muito doido, porque eu era muito... Sou muito fã do Public Enemy, quanto mais o Flavor. E, cara... Inclusive você teve a oportunidade, uma vez que a gente estava junto no Rio, de conhecer, passar o dia com o Chuck D, né? Na Cidade de Deus e tal, foi mais barato. Aí o que acontece, meu velho? E eu, pô, me espelhando em Don't Believe the Hype, do Public Enemy, e eu consegui essa base. Porque saiu um 12 que tinha a música e tinha o instrumental. E eu fiz uma letra em cima do instrumental. Aí eu peguei um vinil grandão, assim, eu fiz um buraco nele, fiz um cordão com vinil, cara. Que era o que o Flavor usava. Só que ele usava um relógio, falei, eu vou colocar um vinil. Aí foi mais barato, cara. Que assim, eu participei desse concurso e o prêmio desse concurso era que ia fazer, eu acho, 2 bases, DJ Rafa ia produzir. E depois disso aí, quem ganhasse seria convidado para um show do Baseado nas Ruas. Que o Rafa tinha acabado de lançar. Exatamente. E, cara, eu muito nervoso, que foi até no Kaique ali, entre a expansão do CTO e o CTO. E, cara, todo mundo se apresentou, fui o último a apresentar. E eu tinha um negócio na minha cabeça, eu falei, eu preciso fazer ele mexer a cabeça, porque se ele mexer a cabeça eu vou ganhar. Cara, aí começou a parada. Quando começou a base do Don't Believe the Hype, aí eu comecei a cantar, tava um comecinho muito nervoso. Mas aí eu falei, cara, eu tenho que encarar o Flavor. E saí pulando e mexendo a cabeça e cantando. E eu olhei que o Rafa tava pulando e o Marcão, como ele era um cara que curtia muito Ragamuffin, curtia mais essa parada do System Music Factory e tal. E o Marcão veio que veio, eu falei, olha, e foi. Pô, aí no final eu ganhei, mas... Você já era Japão nessa época? Era Japão. Que vem da onde esse nome? Então, Japão você não tem absoluto, quer dizer, não sei. Não tem. Na verdade era só o corte de cabelo. Você tinha um cabelo grande, né? Tinha um cabelo muito grande e o meu cabelo sempre foi muito liso. Caraca, tenta imaginar essa cena aí. Meu pai era muito sagaz, velho. Que Deus o tenha, assim. E ele, cara, muito doido, assim, que aí ele chegou e cortava meu cabelo de uma forma assim, era muito liso e cortava tipo uma forma que os caras falavam que era tipo uma cuíca. Ele ficava meio que nos olhos assim, e meus olhos acabavam fechando um pouco. E todo mundo ficava na escola, ó o Japãozinho aí, ó o japonês, e ficou Japão. E aí você adotou? Adotei. Até então, porque é o seguinte, quando minha mãe foi dar à luz no tempo, em 1971, da minha pessoa, não tinha, Max, ambulância, era muito difícil. Nós morávamos na 26 da Ceilândia Norte e assim, madrugada não tinha ambulância. Então minha mãe passou mal e nisso meu pai conseguiu o telefone da 15ª DP, ligou para a 15ª DP e foi uma baratinha. A baratinha era o Fusca, né? Fusca. Da polícia. E nisso foi o policial, foi lá, pegou minha mãe, levou para o hospital e tal. Minha mãe acabou, deu a luz e tal. E meu pai foi e perguntou pro cara, qual é o seu nome? Aí o nome do agente da polícia, que era polícia militar, mas eles chamavam de agente, né? Meu nome é Marcos Vinícius. Ele falou, vai ser o nome do meu filho.
Aí o cara falou, olha, eu sou conhecido como Agente Japão. Ele falou, vai ser o apelido do meu filho. Porra, coincidiu, voltou. Coincidiu toda a história. E depois que nós chegamos no meu pai, depois já tava no rap e tal, que ele separou da minha mãe, eu fui pra Recife tocar e fui recepcionado por ele. Aí eu perguntei pra ele falou isso, ele falou assim, cara, aí ele me contou essa história, eu falei, O cara... nome do Japão vem de um agente. Exatamente. A decisão de sair de Brasília e ir pra São Paulo, cara, como é que depois da banda pronta, o grupo formado, surgiu, porque as coisas aconteciam lá, né? Sim, na verdade é o seguinte, quando você falava da questão do rap nacional, você tinha São Paulo como espelho. Então você tinha MC Jack, tinha Thaí DJ1, tinha o Credo, tinha Código 13, tinha toda essa rapaziada que fazia a movimentação do hip hop dentro do estado de São Paulo. Brasília era muito forte com o DJ Rafa, os Magrelos, Leandro Ônica, enfim, toda essa galera. Mas nós não tínhamos um poder, que era aquele poder de mídia. Então o Rafa foi um dos primeiros que foi para São Paulo trabalhar na TNT Record. Trabalhou na Cascata, depois na TNT. O Rafa já tinha emplacado a música em novela nessa Já época, tinha né? emplacado música na novela com o DJ Rafa dos Magrelos, depois montou baseado nas ruas na TNT Record, depois levou o DF Movimento e, cara, eu falei, nós precisamos ir pra lá com um grupo montado. Fomos pra São Paulo e assim, com a cara e a coragem, na verdade. E, cara, a primeira coisa quando eu cheguei em São Paulo, que foi muito engraçado, é que eu achei, em primeiro lugar na vida, que existia um pacote de macarrão de 5 kg. Falei, então pelo menos de fome a gente não morre. Então nós passamos praticamente 2 anos comendo macarrão, Max. Em São Paulo. Exatamente. Nós morávamos numa casa de uma mulher que era uma produtora, chamada Angela G, na Zona Norte de São Paulo. Então começamos esse trabalho na Zona Norte e, cara, e ali é isso aí, fomos pelo lançamento do primeiro disco que eu participei do GOC, que era o Dia a Dia da Periferia. E nisso estourou o Dia a Dia da Periferia, 1994. A música Dia a Dia. Exatamente. Estourou, Max. E aí, cara, que as pessoas de São Paulo começaram a conhecer através de Brasília Periferia, o que era Ceilândia, Gama, o que era Taguatinga, o que era Planaltina. Porra, mano, eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, cara, que é uma honra pra nós. Sim. Toda cidade que a gente hoje sai e vai do norte, e aí, mano, pra cancelar uma coisa do Distrito Federal, mano, mas não, por Ceilândia, cara, porra, mano. Lembra da história de vocês, cara. Pô, isso é foda. Isso é um serviço que a galera do rap jamais pode esquecer isso aí, viu? E foi involuntário, viu, Max? Foi voluntário. Foi involuntário. Na verdade, nós não tínhamos a pretensão. Tinha a pretensão de dar voz à Ceilândia, entendeu? Mas não tínhamos a pretensão que ia virar esse boom todo. Você ia chegar do norte ao sul desse país e falar, olha, Ceilândia, e as pessoas, saca? E isso é muito gratificante. Com o GOG, quantos discos? Com o GOG fiz 4 discos. Dia a Dia da Periferia, Prepare-se, Das Trevas à Luz, CPI da Favela. Exatamente, e várias outras coletâneas. São vários marcos aí, né, cara? São vários marcos, vários marcos. Foi aí, cara, que nós sentimos que o rap de Brasília tinha uma força muito grande. Que era muito louco. Você chegar no começo da década de 1990 e você chegar num local que nós não imaginaríamos isso. E você fazer um show e falar, quem conhece a Ceilândia, levanta a mão aí, todo mundo saca. Eu falava assim, conseguimos.